Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento? E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o fato da maioria dos fundos imobiliários estarem subindo muito nos últimos dias. Então, conforme a gente consegue ver aqui pelo IFIX, que na verdade o IFIX ele é um índice que representa a média de mercado de fundos imobiliários, conforme a gente consegue ver aqui nos últimos dias, a gente teve uma forte alta no IFIX, ou seja, as cotas de fundos imobiliários, em suma maioria, acabaram subindo bastante nos últimos dias. E se a gente pegar o gráfico igual a esse daqui, só que esse daqui é o de 5 anos, se a gente pegar o gráfico de 1 ano, a gente vai ver que essa alta foi realmente muito expressiva. E na verdade essa alta ela foi aí quase de 10%, 9,54% para ser um pouco mais exato, desde aqui do ponto mais baixo até o dia de hoje. E durante esse vídeo daqui, basicamente a gente vai falar o motivo dessa alta tão grande e principalmente a gente vai falar se ela deve continuar para os próximos dias ou para os próximos meses ou até para os próximos anos. Então aqui a gente está quase no meio do vídeo, mas se você estiver gostando do canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar a divulgação aqui do canal. Mas agora sim, vamos começar a falar do tópico principal do vídeo de hoje. Então, na verdade, o que acontece? O porquê que teve essa alta tão grande assim nos últimos dias? Bem, isso é principalmente devido ao fato da taxa de juros do Tesouro IPCA+, acabar caindo bastante nos últimos 60 dias. Isso fez que, por consequência, isso deu espaço para os fundos imobiliários acabarem subindo bastante. Então imagina que você é um investidor, talvez você até já seja um, e você tem a chance aí de receber IPCA mais 6% em um título de tesouro livre de risco. E aí você pode também investir em um outro fundo imobiliário que vai te pagar também IPCA mais 6%. Qual investimento você vai escolher? Bem, obviamente o investimento correto a se escolher seria o título do tesouro, porque se os dois têm o mesmo retorno, você vai tentar escolher aquele que tem o menor risco, no caso é o título do tesouro. Então, se você tivesse que escolher entre um título do tesouro e um fundo imobiliário, qual você escolheria? Bem, no fim da história você vai acabar colocando um prêmio de risco no fundo imobiliário. Como o fundo imobiliário ele tem mais risco, você vai virar e falar, olha, eu só invisto em fundo imobiliário se ele pagar tanto a mais do que o Tesouro IPCA, por exemplo. E muita gente acaba fazendo isso. Então, na verdade, o que acontece quando a gente analisa isso com um pouco mais de profundidade? A gente percebe que, na verdade, a cotação dos fundos imobiliários eles estão muito atrelados ao Tesouro IPCA+, e às outras taxas do Tesouro Direto que a gente tem no Brasil. Isso por conta que você tem um spread, você tem um prêmio de risco que varia aí de 1 a 3%, dependendo do momento, para investir em fundos imobiliários. Então, em um mercado de alta, quando a bolsa acaba subindo muito, esse spread acaba ficando menor e fica ali em torno de 1% essa diferença entre a rentabilidade de um Tesouro IPCA para a rentabilidade de um fundo imobiliário. Quando a gente está no momento de baixa, muito pessimista de mercado, esse spread acaba aumentando e fica ali por volta de 3%. Ou seja, um fundo imobiliário ele acaba pagando em média 3% a mais do que o Tesouro IPCA. E vale aqui destacar que a gente está só ignorando a parte do Tesouro IPCA ser cobrado imposto na ordem de 15 a 22,5%, dependendo de quanto tempo você investe naquele título. Então, na verdade, o que vai acontecer? Com a queda dessas taxas de juros desses títulos, isso vai possibilitar que os fundos imobiliários acabem subindo mais. E é isso que explica a alta que a gente teve aqui no último mês. Porque se a gente olhar o que aconteceu, por exemplo, com o Tesouro IPCA 2040, ou seja, o Tesouro IPCA que vai vencer lá no ano de 2040, nos últimos 90 dias, ele pegou a taxa aqui de IPCA mais 6,2, subiu ali até próximo de IPCA mais 6,45 e atualmente ele caiu bastante até patamares ali menores do que 6% ao ano de juros. O que mostra, na verdade, que as taxas de juros estão caindo, isso por conta devido a elas estarem muito altas, devido ao Banco Central já estarem subindo os juros para conter a inflação, e agora como a inflação está muito mais contida, essas taxas acabam caindo, e por isso que a gente vê essa queda tão expressiva assim. Então, na verdade, o que está acontecendo? As taxas de juros menores desses títulos de tesouro, eles abrem muito espaço para as cotações de fundos imobiliários acabarem subindo muito. Eu já falei aqui algumas vezes no canal que, na minha opinião, os fundos imobiliários e o IFIX vai subir aí por volta de 40% até o ano de 2026.
E isso, obviamente, sem contar a parte dos dividendos que você vai receber aí mensalmente. E por isso que eu acho tão interessante investir em fundos imobiliários, mas vale que só lembrar que essa daqui é só a minha opinião e eu até explico o porquê desse número 40% em um outro vídeo aqui do canal, que inclusive vou recomendar que você assista ao final desse vídeo daqui, mas na verdade lá naquele outro vídeo eu explico o racional do porquê esses 40% e o porquê 2026. E aí fica a grande pergunta, e aí, será que os fundos imobiliários nos próximos meses vão acabar subindo mais? Bem, e a grande resposta para isso é um gigantesco depende. Depende da taxa de juros do Tesouro, depende do governo, depende da inflação, depende dos dados da economia brasileira, o PIB, a inflação, depende da taxa de juros dos Estados Unidos, de como vai a economia dos Estados Unidos e, por consequência, como que a taxa de juros deles vai ser alterada. Então, na verdade, no curto prazo, a cotação de um fundo imobiliário depende de muitas coisas que, sendo bem sincero, não faz tanto sentido assim a gente analisar. Por isso que eu acho mais interessante a gente fazer análises mais longas, como por exemplo a análise que eu falei, que eles devem subir a cotação em 40% até 2026. Isso por conta que uma análise mais longa fica mais fácil de você entender o cenário atual e esses ruídos de curto prazo acabam ficando mais distantes. E gente, agora eu vou estar recomendando aquele vídeo que eu falei. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.